Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre a questão das drogas e da cidadania. E para isso nós convidamos aqui o Emanuel Borba, que é delegado da Polícia Federal, e temos também a presença da Ingrid Farias, que é secretária da Associação Brasileira de Redução de Danos. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Cada um na sua função, mas um tema que é bastante próximo. Como é que chegaram a esse tema? É um prazer atender o seu chamado aqui na TV SAR e colocar minimamente o que nossa opinião a respeito disso aí. Eu entrei na Polícia Federal há cerca de 14 anos como agente e como delegado estou há em torno de 11 anos. A minha primeira lotação foi em uma cidade fronteiriça com a Bolívia e, apesar de hoje não atuar nessa área especificadamente numa delegacia voltada ao combate às drogas, mas sempre foi um tema que me interessou muito e a experiência que tive lá na cidade lá me marcou um pouco e eu venho me interessando por esse tema, sobretudo com as consequências maléficas com relação ao aprisionamento em massa que isso aí tem causado à sociedade, com danos que a gente não sabe nem quantificar e como terminará esses danos. Estamos hoje com uma população carcerária de cerca de 650 mil presos, e a evolução tem mostrado um crescimento de cerca de 7 a 8% anual da população carcerária. Então, se imaginarmos como isso vai acabar daqui a 10 anos, é uma catástrofe total, para o Estado, inclusive. Então, é um prazer tentar minimamente contribuir com o tema, professor. Esse tema das drogas é um tema muito amplo, que envolve várias coisas, questão de saúde, questão do sistema prisional, a questão também da redução de danos, né? E vários vieses, a questão da legislação também, drogas lícitas, drogas ilícitas, né? A questão da liberação da maconha. Então a gente vai escolher algumas coisas para conversar. E temos aqui a Ingrid, né, que trabalha numa associação que em prol da redução de danos. O que é essa redução de danos também, a sua trajetória e essa questão? Então, primeiro, a minha trajetória vem do ativismo em torno da reforma da política de drogas, né? Eu, quando mais nova, sempre organizei as marchas da maconha, até hoje, na verdade, eu organizo. E venho também, como eu sou redutora de danos, trabalho com isso, atuo com isso, né? Trabalho hoje como profissionais do sexo e trabalho também com mulheres vulneráveis. E aí a minha trajetória ela vem muito do ativismo político, né? Eu componho a Secretaria Executiva hoje da Associação Brasileira de Redução de Danos, mas componho também algumas outras organizações importantes que dialogam essa reforma da política de drogas, como a Rede Nacional de Mulheres Feministas Antiproibicionistas e a Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas. Então, essas organizações hoje são organizações que dialogam como é que a gente pode pensar, né, os impactos que essa guerra às drogas trouxe à saúde e à vida das pessoas, né, mas pensar também como é que a gente pode dialogar com esse novo cenário que a gente tem aí, né, que é um cenário que pede uma mudança, pede uma outra estratégia para se lidar com esse tema. Então, a redução de danos, já partindo para essa pauta, a redução de danos é uma estratégia de cuidado, né? É uma estratégia que se inicia aqui no Brasil na década de 90, a partir da epidemia da AIDS no Brasil, na verdade, né? O Brasil começa a pensar como é que a gente pode dialogar estratégias de redução de danos para os índices alarmantes de contaminação da época. E aí essa prática se desdobra para o cuidado da autonomia, né? O cuidado onde a gente garante que a pessoa decida o que é que ela deseja fazer com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde, né? E a partir disso dialogar com ela quais são os melhores caminhos, as melhores formas de pensar e dialogar com o uso, né? O uso das mais diversas drogas. No caso, a redução de danos referidos aos danos que as drogas podem causar na vida de uma pessoa e como transferir para um outro tipo de coisa, o uso da maconha também como redutor de danos, como é que é um pouquinho para ficar mais
assim, para a gente entender um pouco essa A redução de danos ela é muito ampla, né? Muito ampla. Ela não necessariamente precisa estar ligada só ao uso de determinada droga, né? E sem nenhuma dúvida a gente pode, hoje em dia, tratar da redução de danos de acordo com o perfil de cada pessoa. Os serviços que a gente tem hoje de redução de danos no Brasil, por exemplo, trabalham com serviços de baixa exigência, né? Então, são serviços onde as pessoas vão chegar, vão ter acesso a alguns direitos imediatos, né? Questões de nome, às vezes, né? Aqui no Brasil, a gente tem 2 serviços que são de grande referência de redução de danos, que é o de Braços Abertos, que fica em São Paulo, né? Que inclusive está ameaçado diante do novo contexto, né? Das últimas eleições. E a gente tem o programa Atitude aqui em Pernambuco, que é um programa que também trabalha com redução de danos e é uma referência nacional e internacional de cuidado. Esses programas, eles atuam com populações vulneráveis, né? Mas a redução de danos ela é uma prática que precisa ser pensada para além desse perfil da população. Então, a redução de danos ela pode atuar na redução do uso de alguma determinada droga, né? Ela pode atuar com o uso de alguma determinada droga para reduzir o dano de uma outra droga que seja mais agressiva, isso também pode acontecer. E ela também pode atuar com abstinência, por exemplo. Tipo tirar o crack ou cocaína, mas usar ainda a maconha, esse é um exemplo, por exemplo. Isso de acordo com o perfil e com a necessidade de cada indivíduo, né? É importante que o uso de drogas ele está muito relacionado ao indivíduo. A gente precisa pensar qual é o contexto que o indivíduo está inserido, né? Então, não adianta a gente dizer, por exemplo, que a redução de danos ela vai funcionar para 2 usuários de crack da mesma forma, não, né? Pode ser que um usuário de crack ele precisa da maconha para poder diminuir a fissura do processo e pode ser que o outro usuário precise de um remédio, né? De um remédio que eu digo farmacológico, de uma coisa feita em laboratório, né? E pode ser que exista um outro usuário, um terceiro usuário que não precise de nenhum dos dois. Então, a estratégia de redução de danos ela é baseada no indivíduo, né? Na necessidade e na demanda que o indivíduo traz. E a partir disso a gente constrói a autonomia do indivíduo, né, nesse cuidado, no corpo, desse cuidado, inclusive, na inserção social. Certo. Interessante. Só isso aí dá um tema para o programa bem interessante, né? Sobre a questão da criminalização das drogas, é uma visão geral de vocês, um apanhado geral, porque isso envolve muitas coisas, a questão da legislação, como a gente falou, do aprisionamento, né, superlotação e tudo mais, mas uma visão geral sobre a criminalização. Bem, assim, o que eu sei, o tema, a questão das drogas, elas são milenárias, né? O uso por culturas transmuda aí, sei lá, 1000 anos atrás. Mas a partir de 1940, 1950, foi que começou-se a dar um maior relevo a este ponto, né? A gente, nos Estados Unidos, a questão, digamos assim, até 1950, se pensar na criminalização e esquecer os Estados Unidos, é meio complicado, porque, infelizmente, a gente tem que estar repetindo, porque realmente a matriz foi lá. Para o resto do mundo, iniciou-se nos Estados Unidos esse pensamento com relação às drogas, e isso aí espalhou-se para o resto do mundo. Até 1950 não tinha tanta relevância, quem fazia uso de drogas eram grupos marginais ali, sei lá, digamos assim, um cantor de jazz ou um aristocrata, digamos assim, eram pessoas assim que não causavam mal para a sociedade, digamos assim, era quase que invisível. E isso era suportado, não tinha relevância nenhuma. A partir de 1960, houve algumas manifestações nos Estados Unidos, como foi em busca de direitos civis, os negros que sentiam-se excluídos, e principalmente movimentos que contestavam a atuação norte-americana em guerras. E se via que esses grupos, até como forma de rebeldia também, faziam uso da maconha como uma forma socializante ali entre eles. Então a maconha começou a partir daí ser estigmatizada como uma droga perigosa e tal, a partir desse ponto aí. Creio que depois teve a entrada da heroína, em que a heroína é uma droga mais, assim, digamos assim, pesada quimicamente, né? Causa uma dependência química quase que imediata.
Mas assim, digamos assim, eu imaginando sobre a minha ótica, eu vejo que a heroína, digamos assim, atuava como uma, digamos assim, como uma contra-revolução. Se um grupo que usava maconha, se ele passasse a usar a heroína encerrava o papo, digamos assim, porque quem usa heroína fica em uma situação que não dá para conversar mais, fica ali, entra num estado que não dá mais para conversar, diferente quando se era maconha. E depois se evoluiu, mas a gente vê que tanto a criminalização quanto a evolução das drogas está muito ligada à evolução tanto do imperialismo, como, do capitalismo e principalmente do imperialismo norte-americano. Drogas é uma coisa que tem que ser repugnada pela sociedade, mas a forma com que muitas vezes foi colocada, foi estigmatizada, determinada, até o nome droga, é mais assim, eu sinto que se tenta colocar, se estratificar, desde quando foi essa visão sanitarista, médico sanitarista de usuário, seria uma espécie de dependente, com o traficante, fala-se que nos Estados Unidos já se verificava que o traficante era mais o cara que vivia no gueto. E quem fazia uso de drogas também, quem vivia no gueto, mas uma classe de jovens brancos, né, privilegiados. O que a gente vê aqui no Brasil ainda hoje. Quem quer comprar uma cocaína, ou maconha, ou crack, ele não vai em Boa Viagem na Jaqueira, vai procurar uma favela para comprar. A gente sabe que, você falou nos Estados Unidos, sabe que lá nessas políticas antidrogas, né, elas se tornaram bastante rígidas, né, nos últimos 20 anos, um pouco mais, né? E as prisões norte-americanas, elas incharam de uma forma que hoje, se eu não me engano, são mais de 2.300.000 pessoas presas, ou seja, quase 10% da população norte-americana. E nós aqui não estamos né, e aqui o Brasil também está crescendo muito. Essa é uma questão que você colocou, que me parece que você não deu um dado anterior ao programa, que era em torno de 35% das pessoas presas tem alguma a ver com essa política antidroga. Quer dizer, tem um tiro pela culatra enorme. Agora, nos Estados Unidos se percebeu isso, mesmo Hillary Clinton, nos seus discursos, está reconhecendo que os governos anteriores pisaram na bola em relação a isso, porque aumentaram a criminalidade de alguma forma, aumentaram os problemas sociais das famílias, prendendo as pessoas, às vezes, por pouca coisa. Mas eu acho que no Brasil temos algumas coisas, você falava isso. Indiscutivelmente, o mundo está perdendo a guerra contra as drogas, infelizmente, né? Desde quando começou-se a ter uma política, digamos assim, de combate às drogas, até hoje continua o uso crescendo, a população carcerária que de alguma forma foi aprisionada em relação ou como usuário, mas de qualquer forma, se está preso é porque foi considerado traficante, ele só tem crescido. Enquanto, digamos assim, salvo engano, eu vi um dado que de 2005 a 2011, a população carcerária cresceu em torno de 80%. E dentro dessa população carcerária, quem foi preso em razão de alguma vinculação a drogas foi em torno de 400%. Então, eu imagino que hoje, se hoje está preso 35%, daqui a 10 anos eu imagino que isso aí vai para 45%, 50%. Então, vai chegar ao ponto de termos até mais presos por drogas do que por outros crimes violentos. E isso é grave, né? Sim. Ingrid, criminalização, tema amplo. Tema complicado, né? Porque, assim como redução de danos é um tema que desdobra muitas outras questões, que transversalizam muitas outras pautas, né? Acho que o delegado trouxe um pouco do apanhado aqui do que a gente tem da criminalização e de como essa guerra se consolida, né? A história dessa guerra, sem dúvida, passa pelo imperialismo e pelo estabelecimento também do capitalismo, né? De como os Estados Unidos iriam explorar os países da América Latina, que a gente vê é que dentro dos países do mundo, essa criminalização das drogas, ela rebate diretamente na América Latina, né? Hoje a gente tem países, não só aqui no Brasil, o Brasil é a terceira ou é a quarta população
maior população carcerária do mundo, não me lembro agora. Mas o que a gente percebe é que essa criminalização, na verdade, trouxe um processo que desencadeia em muitos outros problemas sociais, né? O motivo pelo qual a guerra é estabelecida, a guerra às drogas é estabelecida, é com o motivo do cuidado, né, e da prevenção à saúde das pessoas. E o que a gente observa é que a gente não poupou vidas, muito pelo contrário, a gente matou muito mais vidas, né? E essas vidas, elas estão transversalizadas por um recorte muito específico, que é um recorte de classe, um recorte de raça, um recorte de gênero, né? É importante que a gente traga isso à centralidade, à estrutura do debate, porque a guerra às drogas, ela se estrutura em cima desses 3 viés, né? A polícia, por exemplo, hoje tem autorização para entrar dentro da favela, para entrar dentro da casa das pessoas e matar as pessoas, né? Entrar sem mandado, né? E infelizmente, a nossa polícia é uma polícia que vem de um processo de militarização ainda, né? Da ditadura militar, de todo esse processo, né? Que a gente ainda não consegue se livrar no Brasil, né? Que é um processo, inclusive, da colonização, de como o nosso país foi colonizado também, né? Mas que é importante que a gente traga de como a guerra estruturada afeta diretamente uma parte da sociedade, né? A gente fala sobre o encarceramento, por exemplo, 32%, 35% da população masculina está presa por crimes relacionados à droga, mas 62% da população feminina está presa por crimes relacionados à droga. E quando a gente para estratificar esses crimes, a gente observa que são associações ao tráfico. Então, são mulheres que estavam levando drogas para os seus maridos, para os seus filhos, né, para os seus companheiros no presídio, né? São mulheres que estavam, de alguma forma, transportando isso. Então, dentro da cadeia do tráfico, as mulheres, mais uma vez, né, assim como na sociedade, ocupam um lugar de vulnerabilidade. Um lugar de mulas, né? Não estou aqui também reivindicando um lugar de melhor acesso para as mulheres no tráfico, não é isso. Mas é evidenciando o quanto, dentro desse processo, as mulheres, mais uma vez, são vulnerabilizadas, né? E aí, isso impacta também diretamente na saúde das pessoas. A gente dialoga hoje a criminalização de determinadas drogas para poder criminalizar determinada parte da sociedade negra e pobre, né, um recorte muito específico, e a gente deixa os danos à saúde alarmantes no Brasil, né? A gente dialoga pouquíssimo sobre os problemas causados pelo álcool. A Fiocruz divulgou um estudo há 2 anos atrás que mostra que os índices de problema relacionados à droga no Brasil, eles são majoritariamente relacionados ao álcool, né? Esses índices de maconha, de dependência de crack, de outras drogas, estão relacionados a outros contextos sociais, inclusive, né? E aí a gente pouco dialoga sobre o uso de álcool, a gente tem uma política, por exemplo, de tabagismo, que é uma política de prevenção, de redução de danos muito bem sucedida no Brasil, né? O Brasil tinha índices muito alarmantes de morte, né, de doenças relacionadas ao uso de cigarro, ao uso de tabaco, e a gente teve esses índices reduzidos através da prevenção, através da redução de danos. A criminalização, ela impede que a gente cuide das pessoas. Vejo, né? que interessante esse fato, né? Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que não, o problema só piora se você não reprimir, não fizer um controle, né, mais policial, mais de leis mais duras, aprisionar, e às vezes eu tiro pela culatra. A gente tem que conversar sobre isso, né? E também sobre a ponta do iceberg que representa isso, o que adianta talvez muitas vezes combater as drogas e toda uma dimensão social aí de problemas, né, desde sociais, problemas emocionais das pessoas, afetivos e tudo mais, que está sendo construído um modelo de sociedade consumista, os modelos de fracasso, né, de você sentir as pressões sociais, levando as pessoas à droga. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre isso aqui. Nós estamos conversando hoje sobre drogas e cidadania. E temos aqui a presença do Emanuel Borba, que é delegado da Polícia Federal, e também da Ingrid Farias, que trabalha na Associação Brasileira de Redução de Danos. Nós conversávamos no bloco anterior sobre o tema da criminalização, que é um tema muito amplo, né, com vários nuances aí, e Emanuel tem algumas experiências para nos contar em alguns casos, né? O que nós observamos é o seguinte: a legislação brasileira, né, a lei de combate às drogas, ela há uma tendência isso já instituída no passado e que está se solidificando agora, digamos assim, o usuário ser descriminalizado e não haver nenhum tipo de pena, de crime, ser tratado como, digamos assim, dependente, só a questão clínica,
e o traficante ser punido exemplarmente, digamos assim, com a pena mais alta, bem mais alta, e quem sabe até aumentar até a pena. Eu acho que isso aí é meio esquizofrênico, porque assim, a questão das drogas, ela é uma questão econômica também. É lucrativo demais, é um comércio que talvez até fique, a questão do tráfico de drogas, ele fique abaixo só do tráfico de armas, mas é extremamente lucrativo, gira muito dinheiro. A gente imagina, eu lembro que quando eu era delegado lá no Norte, tinha assim um cálculo que geralmente as apreensões giravam em torno de 80 quilos, 100 quilos, é o que cabe, digamos assim, acondicionado nas portas de um carro, num pneu de suporte. E esses 100 quilos eram comprados em torno de, digamos assim, 400 mil reais. E se chegasse a qualquer grande centro consumidor, digamos assim, Recife, regiões Sudeste, Sul, que consomem, isso aí iria para 3 milhões. 100 quilos de cocaína comprada a 400 mil e podendo chegar a 3 milhões na venda. É um valor que, em uma viagem, é um valor que se trabalha a vida toda e não se consegue, um cidadão comum não consegue acumular. Isso aí, pelo menos eu penso que eu não vou acumular, não sei o senhor, professor. Né? Agora, para quem carrega, é um valor, né? E quem é que fica com exatamente. Mais parte desse dinheiro? Durante esse período que a gente teve lá no Norte, eu não lembro de quantidades assim, de pessoas que foram presas, eu sei que em torno de 100. Desses aí, eu diria que os 100 eram mulas. Ou seja, em algum formato eram pessoas que de alguma forma recebiam uma proposta, ou seja, ou de um valor para ir buscar a droga lá em Guajará e levar até Porto Velho, ou tinha outro mecanismo, que era a droga já ter sido colocada no carro e ele só levar o veículo de Guajará para Porto Velho, ganhando nessa viagem em torno de 20 mil reais. Para um jovenzinho, para uma pessoa que está desempregada, passando dificuldade financeira, é bem atrativo fazer uma viagem e ganhar um carro. Então, mas ele não pensa que aquilo por trás pode ter uma consequência drástica, né? Claro, dificílimo é pegar justamente conseguir a prisão de quem realmente é o traficante maior, de quem faz uso desse pequeno traficante, que é muito mais usado, que é quem sofre realmente a penalização criminal. E é muito difícil chegar nesse traficante. Uma ou outra conseguimos a prisão deles, mas é bem mais difícil. São pessoas que cercam-se de cautelas, cercam-se de bons advogados, têm acesso ao mundo privilegiado, que o mula não tem. Então, nessa parte criminal também das drogas, nós sentimos que quem realmente deveria ser punido geralmente fica na impunidade. E se isso tudo fosse controlado, legalizado, não fosse mais proibido, como é que seria? É um risco muito grande? Seria feito... Eu agora lembro do exemplo do Uruguai, né, que é a questão da maconha, né, que eu acho que é um exemplo para o mundo, assim, tem muitas críticas também, mas quem conhece um pouco pode falar, não estou tanto por dentro, mas Ingrid poderia também falar alguma coisa, né? Acho que esse tema, o doutor Manuel trouxe uma pauta aqui que é essencial, assim. A gente está vivendo um momento que é um momento de transição na lei de drogas do Brasil, né? A lei de drogas no Brasil, ela teve uma transição em 2006, né, que é uma transição que, na nossa avaliação dos movimentos sociais, endurece essa questão do encarceramento, né, do recorte de raça e de classe, mas que também possibilita que o SUS, por exemplo, que a saúde, possa incluir a estratégia de redução de danos como sendo uma estratégia do SUS, uma estratégia de cuidado. Né? A gente vive esse momento de transição, o STF agora está com uma causa sendo julgada
que é uma causa sobre a descriminalização do usuário, sobre a definição, a descriminalização geral, né, a definição de como é que a gente pode pensar uma nova política de drogas, especificamente para a maconha, é o que a gente está vivendo agora, vivenciando, que vai rebater com certeza nas outras drogas. E o STF hoje tem uma posição que a maior parte dos ministros, no caso, já se colocou favorável ao processo, né? Porque também identifica, o judiciário identifica... A liberação? Né? Isso, a liberação. O judiciário identifica que é isso, não é mais possível que a gente viva com esse modelo. Esse modelo, inclusive, vem prejudicado o Estado, vem causado muito mais custo ao Estado, né? O que a gente vive hoje no Brasil... E às vezes coloca pessoas na cadeia que não tem, né, nenhum histórico, nem nada, a pessoa... vai, às vezes, para um lugar que se torna mais periculoso ainda. Sem dúvida nenhuma. As cadeias do nosso país, inclusive, são espaços que não são para ninguém, né? Que não restauram, que não favorecem a reabilitação, nem a inclusão social de ninguém, né? O que a gente tem visto hoje são espaços de violação de direitos humanos, de violação de direitos básicos, inclusive, né? E o que a gente tem hoje no país, tem um delegado chamado Orlando Zacconi, no Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Acionistas do Nada, né? E esse livro ele traz muito retrato do que é o tráfico de drogas hoje no país. O tráfico de drogas hoje no país é um senador sendo pego com 400 quilos de cocaína dentro do seu helicóptero, dentro de sua fazenda, e que não se fala nisso, né? E aí, óbvio que isso também inclui como a mídia no nosso país é uma mídia que favorece a determinado setor, a determinada classe. O delegado falou mais cedo que a droga é achada na favela, mas muitas vezes a droga também é achada dentro dos condomínios de luxo, né? Esse processo também acontece, né? São poucas as prisões, sem nenhuma dúvida, a polícia entra com bem menos frequência nos prédios de luxo da Zona Norte aqui, por exemplo, do Recife, mas isso também acontece, né? A gente, infelizmente, coloca mais uma vez esse espaço, que é o espaço mais vulnerável, o espaço da comunidade, o espaço daquelas pessoas que estão atingidas pela guerra, como sendo um espaço de evidência, um espaço onde as pessoas podem mesmo acessar e violar os direitos, né? E aí o que a gente tem observado hoje é que, por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, na FUNASE, essa semana morreram 11 jovens numa rebelião, né? Esse processo, a maioria desses jovens estavam relacionados a algum crime de tráfico, né? E o que a gente percebe que é isso, a gente encarcera os nossos jovens, a gente não oferece para esses jovens condições de ressocialização, né? A FUNASE não tem nenhuma condição de ressocializar ninguém, inclusive a gente está com, hoje a FUNASE está com um perfil reduzido de quadro de funcionários, né? E aí o que a gente tem é isso, né? São essas rebeliões estourando, esse sistema carcerário cada vez mais demonstrando que são lugares de insalubridade, são lugares de proliferação de doenças, né? Houve uma rebelião no Bom Pastor aqui também em Pernambuco. Sim. E quase não se foi falado sobre isso, né? Então, como mais uma vez as mulheres são invisibilizadas dentro desse sistema... E você acha que os nossos políticos vão querer enfrentar assim de peito aberto essa questão aí da liberação da maconha? Porque eu não sei se a sociedade brasileira, como toda, é um pouco mais conservadora nesse aspecto. Não só conservadora, porque não é uma questão de ser conservador ou liberal, é uma questão de entender o efeito dessa criminalização, né? E o que, por exemplo, melhoraria se fosse feito de uma outra forma, que poderia ser um tipo de liberação, né? Não sei se você tem também um pouco em mente o caso do Uruguai, como é que funciona? O Uruguai é um caso que a gente tem observado já existem pesquisas, inclusive divulgadas, que é um caso bem sucedido hoje de legalização da maconha na América Latina, né? Claro que é um modelo de legalização, eles estatizaram a maconha, tem um outro processo, né, de produção, de aquisição mesmo do produto, mas sem dúvida o retorno financeiro dessa legalização vai vir para o Estado, né? E o retorno inclusive da forma de cuidado, das maneiras de cuidado, que é isso, a partir do momento que a gente legaliza uma droga, a gente dá condições que os equipamentos, que os serviços de saúde, que os serviços de assistência, que todos os serviços de educação possam tratar dessa pauta não mais com o peso da criminalização, né? E sem dúvida o peso da criminalização acaba possibilitando outras condições de diálogo, outras possibilidades de diálogo. Na América Latina, a gente tem experiências de legalização da maconha, de algumas drogas, através do judiciário, né? Isso já aconteceu aqui, então acho que a gente pode sim no Brasil, assim como foi o caso também do casamento entre pessoas do mesmo sexo que aconteceu recentemente, onde o judiciário foi mais avançado. Infelizmente, isso não é o cenário do nosso país. Sem dúvida, o cenário político que o Uruguai vivia também possibilita a condição de dialogar não só legalização de maconha, mas legalização de aborto também, né? Então, a conjuntura política possibilita isso. A gente vive uma conjuntura no país que é recrudescedora de direitos, né? O que a gente percebe hoje no nosso país é que,
inclusive, os direitos que a gente conseguiu avançar, inclusive dentro da política de drogas, que são essas políticas de redução de danos, tendem a retroceder. Né? As comunidades terapêuticas, que são um modelo que as políticas mais liberais do Estado defendem, são modelos de internação compulsória, são modelos de retirada de direitos de autonomia. Nós fizemos até um programa sobre isso, envolvendo a questão, trouxemos o pessoal daqui que trabalha nos centros de assistência psicossocial, eles também fizeram essa crítica a esse modelo, né, de certas comunidades terapêuticas, né, e também essa questão, né, precisa rever essa política antidrogas do país, né? Aí, Emanuel tem uma experiência também. Eu acho, Marcelo, que o seguinte, essa questão da liberação da maconha, né, e drogas em si, é uma questão polêmica. Eu confesso que não tenho opinião quanto a isso, acho que é uma coisa complicada. Eu acho muito bom. Eu acho que 2 ou 3 estados norte-americanos estão colocando, digamos assim, eu não sei, que se liberando mesmo o uso da maconha, como é que é o sistema, nunca me aprofundei, mas é algo similar, é algo, digamos assim, que parece que que o usuário se cadastra e passa a comprar e sendo monitorado pelo Estado, né? É muito bom que eles tomem essa iniciativa, porque, como se copia muita coisa dos Estados Unidos, quem sabe isso aí não seja uma evolução, eles realmente enxerguem que esse caminho é o melhor a seguir e, com certeza, a gente vai copiar. O que chama a atenção é que, realmente, a Holanda, por exemplo, eu acho que vi uma notícia que eu disse que fechou alguns presídios, né? E se fala de uma tolerância maior na Holanda, por exemplo, e enquanto que aqui, se imaginarmos uma população carcerária, que hoje já é deficitária de vagas nos presídios, né? E isso causa uma série de problemas, como rebeliões com mortes, etc. Se a gente imaginar, daqui a em torno de 7 anos, dobrar, eu penso que o próprio Estado não terá condições financeiras para arcar com isso aí. Então, algo tem que ser feito. O caminho, realmente, essa questão da liberação das drogas é muito complexo, porque eu confesso que não tenho uma opinião formada a respeito disso. Talvez tem um processo também, né, talvez que tenha um gradual, né, por exemplo, assim. E uma coisa também é você falar de maconha, né, que é um potencial de dano assim significativamente menor do que, por exemplo, drogas mais pesadas e tal. Né? Talvez a gente pode olhar para isso. Assim. Eu, na minha avaliação, acho que todas elas são prejudiciais à saúde, mesmo o álcool, listas, maconha. Agora a gente tem que ver essa graduação também, né? Como é que pode ser feito isso. Você tem mais informação no Uruguai, como é que foi? Então, os Estados Unidos, inclusive, como o Manoel trouxe, vários países já fizeram a legalização. Né? Lá, os Estados Federados já tiveram vários países que estão vivendo essa experiência. Acho importante a gente pensar os modelos de legalização que estão sendo dialogados no mundo inteiro. Né? O mundo vive esse momento, a ONU, inclusive, fez uma sessão especial, agora em 2016, onde indica para os países que a guerra às drogas tem prejudicado, tem trazido mais malefícios do que benefícios para as sociedades e para as populações. Então, o que a gente acredita é que, para o Brasil especificamente, principalmente sendo um país como esse, que tem uma territorialidade tão grande, que tem uma diversidade cultural tão grande, a gente precisa pensar com calma qual seria esse modelo. Eu fico um pouco preocupada com o modelo da segurança, né, do modelo do controle, modelo que o Estado vai lá e regula o uso de droga que você vai fazer. A Constituição garante o direito ao prazer. A Luciana Boatê, que é advogada, foi recentemente, inclusive, candidata a vice-prefeita no Rio de Janeiro, traz isso. Assim. A Constituição, ela delega o direito ao prazer. Né? A gente tem o direito de utilizar o que a gente quiser, de fazer do nosso corpo o que a gente quiser. A gente precisa que esse direito seja garantido. E aí, talvez essa regulação, através do controle, seja algo que possa trazer um outro processo que dificulta, inclusive, que acabe ainda mais criminalizando e sectarizando uma parte da sociedade. Então, acho que modelos como o de Portugal, por exemplo, são modelos que poderiam não ser encaixados no Brasil como uma luva, mas que a gente resume um pouquinho isso, pode começar a pensar. É um modelo, inclusive, que o João Willis traz na sua proposta, e já existem alguns outros projetos de lei que estão rolando
rolando aqui nas câmaras federais no Brasil, por exemplo, que trazem esse contexto. O modelo de Portugal é um modelo que a gente legaliza o uso de todas as drogas, né? Portugal é uma referência de prevenção, de cuidado, existem salas de uso seguro em Portugal, existe uma política de redução de danos, uma política de saúde mental muito bem alinhada com as políticas de cuidado, as políticas de prevenção, inclusive. Então, em Portugal, o projeto de lei, a legalização, ela vem de forma integrada, ela vem de forma que intersetorializa todos os setores que precisam dialogar sobre drogas. Isso é muito importante, porque tem as pessoas que pensam assim, falar em liberação de maconha ou de droga, é assim, é um oba-oba, é como se fossem os traficantes dominarem, se todo mundo fosse usar mais do que de alguma forma já se usa, é muito, né? Você sabe que se encontra muito fácil droga para todo lugar. Mas é um plano, né, que tem envolvimento de vários atores do Estado, né, uma dimensão de também, como você citou, da questão do tabagismo, né, de colocar os males disso. Tem um controle também, por exemplo, você não pode beber e sair dirigindo, ou certos lugares não pode beber ou comprar bebida. Então, não é assim, é uma apologia às drogas, é muito diferente, né, dessa questão da liberação e desonerar essa questão do aprisionamento, que é uma coisa caótica, né? Mas é o tiro pela culatra. Eu vejo isso nitidamente, que é um tiro pela culatra essa criminalização. Eu penso, Marcelo, que eu vejo pouca propaganda, digamos assim, a propaganda contra as drogas praticamente não existe. E quando existe, não tem aquela... em festas onde tem jovens, eu acho que deveria ter mais propaganda. Ela falou sobre a questão do tabagismo, né? Se começou a criar uma consciência que hoje é inadmissível até entre a gente, quando se está em um ambiente fechado e tem uma pessoa fumando, aparece alguém que diz, faz isso não. E tem um outro fator interessante que a gente sabe, né, que alguns estudos mostram bem como que a questão das drogas está ligada a uma série de uma dimensão existencial, porque as pessoas sabem que fazem mal as várias coisas, sabem, mas elas usam por uma dor, por uma necessidade, né, entre aspas, por uma questão muito mais profunda. Então, para mexer nisso, vai ter que mexer nessas questões profundas onde as pessoas estão vivendo. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre isso já. Hoje a gente está conversando sobre a questão das drogas, criminalização, liberação da maconha, a questão do aprisionamento, várias complexidades em termos da cidadania ligada à questão das drogas. Antes de passar para os nossos convidados, eu queria dar a indicação de 2 filmes e 2 livros. O filme se chama Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça. Eu acho que esse se encontra, né, talvez até na internet. Sim. É um filme da área bem conhecido, Cortina de Fumaça, né? E o outro é Quebrando o Tabu, que também é fácil de encontrar hoje, né? Quebrando o Tabu. E dos livros, deixa eu pegar minha cola aqui, é O Fim da Guerra, do Denis Rosenburgo. O Fim da Guerra. O autor é Denis Rosenburgo. E Os Acionistas do Nada, que é do Orlando Zacconi, que também entra na questão do aprisionamento. Nós conversávamos aqui sobre a dimensão da criminalização, os efeitos, a possibilidade da liberação, e citamos o exemplo que você, né, Ingrid, disse que era exitoso e muitas pessoas estão acompanhando internacionalmente, a questão do Uruguai ou até de Portugal também, em outros exemplos, como isso foi muito mais benéfico à liberação, mas com todo um apoio, uma rede, né, uma política de verdade, não é simplesmente uma liberação por si mesmo. Então, vamos passar para você falar mais sobre isso. A construção da legalização no Uruguai, ela foi um processo de disputa acirrada, né? Como eu disse anteriormente, o país vivia um momento de conjuntura política que possibilitava esse tipo de diálogo, mas houve uma disputa da sociedade sobre as informações, né? Porque é isso, a cultura que a gente tem, que é uma cultura de guerra às drogas que está estabelecida no nosso país desde a década de 70, de forma mais dura, né, mais criminalizante, o que a gente percebe é que são passadas informações, inclusive, inverídicas sobre isso, né? A gente fala muito pouco, por exemplo, sobre os casos de pessoas que usam drogas e são pessoas que têm vidas normais, que têm vidas, né, iguais à nossa, que são professores, que são mães, que são filhos, né, que são
são, enfim, trabalhadores e trabalhadoras, né? E a gente fala muito pouco sobre isso. A rede latino-americana de pessoas que usam drogas, que é a rede na qual eu componho também aqui, na América Latina, que compõe cerca de 8 a 9 países aqui na América Latina, tenta trazer esse debate à centralidade, né? O quanto a gente muitas vezes trata sempre o diálogo sobre drogas num viés ou estigmatizante, patologizante, que a gente diz que o usuário é doente, né? Que o usuário tem uma doença, ou pelo viés criminalizador, né? Que o usuário é bandido, que o usuário está ali para cometer algum tipo de crime. Então, quando a gente dialoga com a informação real, é muito importante. O nosso país vive um momento de trazer informações reais, né, ao debate, à luz do debate. O Uruguai tem possibilitado isso também. Algumas pesquisas já demonstram, por exemplo, que a procura de uso de maconha por jovens não aumentou pela legalização, né? Então, isso é um dado muito importante, inclusive, para a gente dialogar aqui no país. Claro que o Uruguai é do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Então, é óbvio que é uma outra dinâmica, uma outra cultura, mas, sem dúvida, a experiência exitosa do Uruguai pode trazer alguns exemplos aqui para o nosso país. E eu acho que, através do difundir de informações reais, de informações verídicas sobre a questão das drogas, né, como você passou aí esses exemplos de filmes e livros, é que a gente pode trazer um debate com sinceridade, né, fazer um debate com sinceridade. Acho que a gente viveu um momento muito importante agora, no ano passado, 2 anos atrás, quando a gente começou a dialogar sobre o uso medicinal da legalização da maconha, por exemplo, que quebrou muitos tabus sobre o uso de drogas em geral. Até então, 2, 3 anos atrás, as pessoas ainda associavam pessoas que utilizavam maconha a sendo pessoas que viviam independência, que não conseguiam fazer nada de suas vidas e sempre relacionaram a maconha a algo extremamente ruim, danoso. O maconheiro, né, aquela figura estigmatizada, assim, como algo que fosse algo... Agora, nas ocupações em todo o Brasil, nas federais, o ministro utilizou a palavra de que a maior parte das pessoas que estão nas ocupações estão ali para fumar maconha, né? Então, o quanto ainda esse viés do uso criminalizante é utilizado e é reproduzido diariamente pela sociedade, né? E não reproduzido porque muitas vezes as pessoas têm um acúmulo sobre aquele debate, mas porque a mídia passa isso, porque os espaços de diálogo não têm informações além disso, né? Então, acho que o momento que a gente viveu do processo de entender como é que funciona, por exemplo, a maconha, para tratar de algumas doenças aqui no país, né? Um documentário muito importante que foi lançado, que é o documentário Ilegal, do Tarso Araújo. É um documentário muito bom que traz esse contexto do uso medicinal da maconha no país. Então, acho que esse tipo de acesso à informação vai possibilitar que a gente possa criar uma política de drogas adequada às demandas do nosso país. Emanuel, alguma coisa? Bem, nós torcemos para que se tome um rumo diferente do que se está tomando hoje. Essa questão das drogas, da legalização é muito complexa, é um tema complexo. Uma opinião, não sabemos, Portugal, Holanda, Uruguai, ainda é recente, não sabemos as consequências que isso aí vai ter. Torcemos para que sejam experiências exitosas, para que se espalhe, porque realmente o que a polícia tem vontade e gosta de fazer e que realmente tem uma repercussão maior, é agir para que combata outros crimes como contra a administração pública, para que a corrupção, que nós sabemos que tem um dano imenso para a sociedade. Não, a questão das drogas hoje tem que ser combatido e a polícia, eu não sei como ocorreu esse fato lá do avião, né? Mas eu creio que, pela experiência que eu tenho na Polícia Federal, eu não acredito que tenha sido dessa forma. Eu acho que o avião devia pertencer a essa pessoa e de alguma forma foi apreendido com drogas. Eu não sei, assim, realmente os elementos que tiveram na situação, mas eu acho que não tem possibilidade da gente fazer uma vista grossa, entendeu? Eu acho que tem muito presente na sociedade a ideia de que realmente quem é rico é beneficiado, quem tem um bom advogado. Eu, graças a Deus, Marcelo, tenho o maior orgulho de dizer isso. E na Polícia Federal nós não fazemos assim. Eu tenho opiniões particulares, mas no trabalho nós atuamos realmente para fazer o que está ali, cumprir a lei.
muitas vezes torcemos para que a lei mude, quem sabe, algumas normas que nós vemos, que aquele crime tem uma penalização alta, tem outro que nós achamos que tem um dano maior para a sociedade, cuja pena é menor. Mas isso aí... Você citou antes no intervalo a questão, por exemplo, da sonegação de impostos, né? Chega aí, né, casos que você acompanhou 3, 4 milhões de sonegação e é muito fácil se livrar, digamos assim, em termos, né, de qualquer punição em relação a isso. E às vezes em casos pequenos a pessoa vai presa, né? Então, exato. questões sociais, né? Torcemos para que isso aí mude, né? Mas o que nós verificamos assim é que eu tenho orgulho de fazer parte de uma instituição que, apesar de tudo, é quase impossível, Marcelo. Eu te digo, eu tenho 14 anos na polícia, eu nunca ouvi falar de casos assim. Pode ter, mas que eu nunca ouvi falar de corrupção na polícia. Porque nós sabemos que se quem agir assim dentro da Polícia Federal vai ser preso. Nós temos, tem outros órgãos que talvez não tenham, mas a gente preza muito por isso. E isso é muito bom, quem sabe essa cultura não se prolifere. Mas assim, eu acredito que essa questão como ela falou, da redução de danos, isso aí é interessante, esse debate está na hora de se fazer, porque como está não é possível. Sim. Tem que se pensar em alternativas. E o papel da mídia em relação a isso, que eu acho que é bastante importante, né? A mídia tratar isso de uma forma mais profunda, né? Com mais qualidade, né, Ingrid? Eu acho que a gente falar sobre a mídia é bem importante porque é isso, né? O grande acesso hoje à população brasileira, o grande acesso de massa de informação para a população brasileira é a mídia, né? E aí a gente vive um movimento. Acho que todos os militantes e ativistas dos direitos humanos no Brasil também compreendem que para que a gente possa disputar a mídia é necessário que a gente possa fazer uma reforma dessa mídia, para que essa mídia seja democrática, seja inclusiva, né, seja participativa. E aí eu acho que através desse canal a gente teve esse retorno em relação à pauta da maconha medicinal, né? O Fantástico exibiu várias matérias, vários jornais, várias revistas, vários veículos de informação se interessaram e aprofundaram o tema, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem na internet aberta uma grande massa de dados e de informações a respeito da maconha medicinal, por exemplo. Agora, quando você fala maconha medicinal, bom para o nosso telespectador entender assim, que tipo de uso é esse, por exemplo, que se sabe hoje, né, que você fumar um cigarro, seja um cigarro comum de tabaco, né, do tabaco, seja de maconha, a quantidade de toxina que se produz é imensa para o corpo, né? É um uso de uma outra forma? Como é que é isso, esse uso medicinal? Então, o uso medicinal da maconha ele se dá por diversas maneiras, né? O que a gente tem visto com mais centralidade hoje no Brasil é o caso das crianças, por exemplo, das pessoas que têm epilepsia que têm utilizado o CBD, que é um dos compostos da maconha. Um dos princípios ativos da maconha. Assim como o CBD, a maconha também possui o THC, que é um outro princípio ativo, que é o princípio ativo que permite o entorpecimento. Dá o barato. Assim. Dá o barato no comum. Né? Mas o THC também tem um potencial de medicinal. Né? Então, pessoas, por exemplo, que têm fibromialgia, pessoas que têm dores crônicas, pessoas que têm câncer, por exemplo, em relação ao processo de enjoos, é muito bom, comprovadamente, né? Já aqui no Brasil, inclusive, e fora do Brasil, a maconha já tem sido utilizado com esses objetivos. Né? E fora os outros benefícios que a gente pode ter através da maconha, que a gente ainda não sabe porque não tem condições de pesquisá-la. Acho que você trouxe uma coisa importante que a redução de danos se encaixa nisso. O uso de maconha com cigarro, né, fumada, na seda, né, como geralmente é utilizada, é um uso que também prejudica, sem nenhuma dúvida. Né? Utilizar qualquer tipo, queimar qualquer tipo de toxina ali na sua boca, para o seu pulmão, levar aquele ar quente, vai lhe prejudicar em alguma medida. Né? Então, a redução de danos ela vem também com esse formato. Né? Hoje, a melhor forma de você utilizar a maconha, por exemplo, é através de vaporizadores. Né? Vaporizadores que não têm fumaça, que só inalam vapor, não tem nenhum tipo de toxina. Então, é importante que as pessoas possam também pensar novas práticas, novas formas de dialogar a redução de danos.
né? E eu acho que para que a gente possa pensar um modelo de reforma da política de drogas no Brasil, a gente precisa pensar isso de forma integrada, né? A gente precisa pensar isso junto à medicina, a gente precisa pensar isso junto à educação, junto à assistência social, junto aos movimentos sociais que têm um papel fundamental nesse processo, né? Hoje a gente tem aqui no país organizações e iniciativas que dialogam profundamente os impactos da política de drogas no país, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um Centro de Prevenção às Dependências que trabalha com profissionais do sexo, mas há 20 anos já trabalha com uma população que é vulnerável, que faz uso de drogas, né? E tem muitos dados, muitas informações a trazer, por exemplo, sobre esse contexto do uso de drogas aqui em Pernambuco. E aí no Brasil todo a gente tem várias organizações, o Edlei, que é uma organização muito séria, muito importante, faz um trabalho muito importante na Cracolândia, em São Paulo, é uma organização que dialoga a redução de danos já há 20 anos. Então, a gente tem várias estratégias, várias experiências que estão acontecendo no Brasil afora e que a gente não tem acesso à informação. Essa questão do crack aí, eu todo ano vou para o Rio Grande do Sul, né? E a última vez que eu fui, fiquei sabendo de algumas comunidades, algumas cidades que três cidades, a mesma situação de comunidades que os vendedores de drogas é um eufemismo, o povo chama traficante, né? Os vendedores de drogas, eles estavam, com a influência forte que eles têm na comunidade, proibindo, né, de vender crack, ou seja, porque as pessoas estavam ficando doentes, não podiam mais pagar. E estavam morrendo. Sim. Então, é uma situação terrível. A que ponto chegou o nível de drogas que não eram mais, né, drogas como se usava antes para você, né, até em rituais, ou para você viajar um pouco. Agora a gente está numa situação de drogas que vão destruindo, né, o uso da cocaína mesmo, como isso piorou, né? Como é que vocês veem isso? Assim? Não, acho que precisa pensar muito bem isso, porque, por exemplo, o tráfico de drogas é uma forma de renda hoje para a população dentro das periferias absurda, né? Muitas mulheres, como a gente falou aqui mais cedo, vão até o tráfico de drogas, acabam se envolvendo com esse processo porque são chefes de famílias, porque têm crianças para cuidar. Então, no movimento da regulamentação da política de drogas, é necessário que a gente pense como ficam essas pessoas que estão ali na ponta, né? Se a gente vai dialogar com essas pessoas elas já trabalham com isso, elas já trabalham com essa produção, mas elas trabalham com isso no movimento da criminalização. Assim como a polícia também. A polícia não tem condições hoje de pensar a política de drogas, de trabalhar com os impactos da política de drogas, porque não tem ferramenta, inclusive, né? Existe uma campanha que foi lançada recentemente no Rio de Janeiro, que é da proibição nasce o tráfico, que mostra exatamente de quanto a segurança pública, de quanto, né, esse ambiente de investimento na segurança pública é um ambiente sem retorno. Os policiais, inclusive, têm morrido cada vez mais na rua diante desse contexto de criminalização das drogas, né? Então, assim, os danos eles vêm para as sociedades, eles vêm para as populações pobres, negras e periféricas, mas eles vêm também para aqueles trabalhadores que estão ali exercendo uma política que foi mandada por alguém maior, que é uma política que não tem condições de você exercer, não tem como você acabar com as drogas, né? 10.000 antes de Cristo já se usava drogas, né? Então, assim, do quanto essa política hoje afeta todo mundo, né? É uma política que causa danos a absolutamente todo mundo. E dentro de um supermercado é cheio de drogas, de porcarias também, né? Não. Só para nós terminar, porque nós temos só 1 ou 2 minutos, né? O GCE que está controlando aqui o nosso horário. Como é que vocês visualizam, então, pontos assim, uma política melhor para as drogas, muito rapidamente, assim, como é que vocês veem? Para mim, a política de drogas precisa ser norteada pelos direitos humanos, né? É necessário que a gente pense a política de drogas através da autonomia das pessoas, né? Uma política de drogas que possa garantir acesso à educação, acesso à saúde, acesso a cuidado, né? Uma política de prevenção. A gente sabe que o uso de drogas ele não é o mesmo para todas as pessoas. Eu vou usar maconha, vai ser de um jeito, você vai usar maconha, vai ser de outro. Então, a gente precisa pensar nas políticas de cuidado de acordo com a subjetividade das pessoas, né? Mas a gente precisa pensar nisso visando e baseado nos direitos humanos, né? Pensando que existe uma população que é mais afetada, né? A OMS diz que em 2030, 30% da população mundial vai ter diabetes, né? O açúcar é uma das drogas aí mais utilizadas, a gente fala quase nada sobre isso. Então, a política de redução de danos, a política de drogas, ela precisa ser pautada na amplitude, não só nas drogas que são proibidas, mas nas drogas que são legalizadas. E a gente precisa acabar com a guerra, porque a guerra mata as pessoas pobres, mata as pessoas negras, encarcera as pessoas pobres e negras e periféricas. E esse contexto já não mais se segura no Brasil, né? Não é possível mais que a gente defenda esse tipo de modelo criminalizatório, higienizatório, que vem sendo perpetuado no nosso país. Certo. Meio minuto para o Emanuel. Eu acho que passa-se uma questão da gente pensar numa situação de minimizar esse problema das drogas, muito mais do que de mudar a legislação,
é muito mais pela mídia. Eu acho pouca propaganda, acho que esse seria o caminho de conscientização, um caminho muito mais do que só simplesmente criminalizar, aumentar a pena, mas mostrar para o cidadão o dano que pode ser causado o uso daquele tipo de substância, qualquer uma que venha a causar um prejuízo para ele. E ninguém, como a gente estava falando, ninguém procura fumar crack porque está bem, né? Se procurou fumar crack é porque está vivendo uma situação ruim. Então, exatamente. A gente tem o sonho com um país que seja mais justo, mais solidário, para que, naturalmente, essa coisa vá... E com uma mídia que dê atenção realmente a esse ponto, que é crucial para a sociedade. Olhar uma dimensão mais profunda, né? Isso é uma coisa que o nosso programa tenta muito trazer aqui. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso horário. Agradecemos aqui muito, né, a presença do Emanuel Borba, que é delegado da Polícia Federal. Tivemos também a presença da Ingrid Farias, que é secretária executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos, né? Obrigado e até a próxima.